Ele lutou sozinho contra um exército inteiro. Matou 1000 homens com uma arma improvisada e derrubou um templo com as próprias mãos. Antes de começar, já se inscreva no canal Guerras da Bíblia para receber mais histórias incríveis dos guerreiros que marcaram a história. A história de Sansão não é a de um general, nem a de um rei. É a história de um homem nascido para a guerra, vivendo em território ocupado, cercado por inimigos e consumido por conflitos pessoais. Sansão surge no livro de Juízes, num dos períodos mais caóticos da história de Israel. O povo estava sob o domínio dos filisteus, a maior potência militar da região. Antes mesmo de nascer, Sansão já estava marcado para a batalha. Um anjo anunciou à sua mãe que aquele filho seria um nazireu desde o ventre. Não cortaria o cabelo, não tocaria em mortos, não beberia vinho. Ele não seria apenas forte, ele seria separado, consagrado. Um instrumento levantado para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Sansão cresce num território tenso, onde Israel não domina, apenas resiste. Diferente de outros juízes, ele não reúne um exército, não convoca tribos, não planeja campanhas. Suas batalhas são solitárias, pessoais e quase sempre explosivas. A primeira grande batalha começa de forma inesperada. Sansão decide se casar com uma mulher filisteia. No caminho para visitá-la, ele encontra um leão, não um símbolo, um animal real, pronto para atacar. O texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, e Sansão rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Sem armas, sem ajuda, o corpo ficou ali, abandonado. Mais tarde, ele voltaria e encontraria mel dentro da carcaça. Vida brotando da morte, um presságio silencioso do que estava por vir. Mas a guerra com os filisteus não ficaria no campo simbólico. Ela explodiria em violência real. Após ser traído na festa de seu próprio casamento, Sansão inicia uma escalada de ataques. Ele captura 300 raposas, amarra tochas em suas caudas e as solta nos campos dos filisteus. Trigo, vinhas, oliveiras, tudo é destruído. O ataque não é militar, no sentido clássico. É econômico, um golpe direto na sobrevivência do inimigo. Os filisteus respondem com violência, e a guerra se intensifica. A primeira grande batalha direta acontece quando Sansão é entregue pelos próprios homens de Judá aos filisteus. Amarrado, cercado, aparentemente derrotado. Mas quando os inimigos se aproximam, gritando em triunfo, o Espírito do Senhor vem sobre ele novamente. As cordas se desfazem como fios queimados pelo fogo. Sansão olha ao redor e encontra o que ninguém escolheria como arma: uma queixada fresca de jumento. Com aquilo em mãos, ele enfrenta o inimigo, um por um, sem formação tática, sem estratégia clássica, apenas força bruta, fúria e um domínio absoluto do combate corpo a corpo. O resultado é assustador. 1000 filisteus mortos. Um massacre, realizado por um único homem com um osso de animal. A Bíblia não suaviza a cena, apenas registra o feito. Mesmo após essa vitória esmagadora, a guerra continua. Sansão se torna uma ameaça constante. Ele não lidera revoltas organizadas. Ele gera medo. Seu nome se espalha como um incêndio. Os filisteus tentam capturá-lo diversas vezes, sempre falhando. Em Gaza, eles pensam que finalmente o encurralaram. Portões fechados, guardas posicionados em todos os cantos. Mas Sansão espera até a meia-noite. Vai até os portões da cidade, arranca as 2 portas, os batentes, a tranca, tudo. Coloca nos ombros e os carrega até o topo de um monte. Isso não foi só um ato de força, foi uma humilhação estratégica. Ele não apenas fugiu, ele expôs a fragilidade do domínio filisteu, mostrando que nem as cidades mais fortificadas estavam seguras. Mas a maior batalha de Sansão não viria do campo de guerra. Viria de dentro de casa. Dalila entra em cena não com uma espada, mas com perguntas e persistência. Os líderes filisteus oferecem a ela uma fortuna.
Eles sabem que não podem vencê-lo em combate. Precisam quebrá-lo por dentro. Sansão brinca com o perigo, mente sobre a fonte de sua força, provoca, até que, exausto pela insistência dela, ele finalmente revela o segredo de sua consagração. O cabelo não era mágico, era o sinal de sua aliança com Deus. Quando ele dorme no colo dela, Dalila chama um homem para cortar suas 7 tranças. Dessa vez, quando os filisteus vêm, Sansão não percebe que algo fundamental mudou. Ele tenta reagir como sempre fez, mas o texto bíblico é devastador. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Sansão é capturado. Seus olhos são vazados. O guerreiro que nunca foi vencido em campo agora é humilhado em público, forçado a moer grãos, como um animal, reduzido a entretenimento para seus inimigos. Mas a história não termina aí. Seu cabelo começa a crescer novamente, e com ele, a última batalha se aproxima. Num grande templo dedicado ao deus Dagom, os filisteus reúnem milhares de pessoas para celebrar sua vitória sobre Sansão. Ele é levado para o centro do templo, para divertir a multidão. Cego, fraco, ridicularizado. Ele pede ao jovem que o guia para colocá-lo entre as 2 colunas principais, que sustentam todo o edifício. E ali em silêncio ele ora, não por sobrevivência, mas por justiça. Senhor, peço-te que te lembres de mim, e me deis forças só mais esta vez. O último combate de Sansão não é contra soldados. É contra a própria estrutura do poder filisteu. Ele se firma e empurra as colunas com toda a sua força. E o templo desaba. A Bíblia diz que, na sua morte, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. A guerra termina com o corpo do guerreiro soterrado sob os escombros, junto com seus inimigos. Sem exército, sem sucessor, mas com impacto irreversível. Sansão não foi um herói perfeito. Foi impulsivo, falho, contraditório. Mas foi o instrumento de guerra levantado por Deus, num tempo em que Israel não conseguia lutar unido. Suas batalhas não libertaram totalmente o povo, mas enfraqueceram o inimigo e mostraram que os filisteus não eram invencíveis. A história de Sansão é brutal, trágica e poderosa. Uma sequência de batalhas vencidas, com força sobre-humana, perdidas por fraqueza humana e encerradas com um sacrifício supremo. Se você quer continuar explorando essas guerras intensas e as histórias dos personagens perigosos que moldaram a Bíblia, inscreva-se no canal Guerras da Bíblia. A próxima batalha já está esperando.